A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Sempre Pentecostal. Que felicidade! Estamos começando mais uma semana e hoje, nesta segunda-feira, gostaríamos de voltarmos para o Evangelho de São João, no capítulo 12. E nós estaremos lendo os primeiros 11 versículos que fala desta linda história sobre Maria ungindo os pés de Jesus. Maria, irmã de Lázaro. E a palavra de nosso Deus fala então assim para nós. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Meus queridos, que coisa maravilhosa esta passagem que nós vemos desta jovem irmã de Lázaro, que simplesmente em seu agradecimento, ela tomou de sua melhor possessão, da coisa mais rica. Nós vamos ver, a Bíblia nos mostra nos evangelhos que Lázaro, como Marta e Maria, eram pessoas que tinham umas melhores condições do que talvez muitas das pessoas ao seu redor. E a Bíblia nos fala que esta jovem, após aquilo que Jesus fez para a sua vida, para a vida da sua família, ressuscitando seu irmão Lázaro, a Bíblia nos fala que ela tomou uma libra de nardo puro, que, segundo os outros evangelhos, custavam 300 denários, ou seja, quase um ano de trabalho. Era o preço daquele perfume que ela derramou aos pés de Jesus. O que fez esta jovem ter esta posição? Seu irmão morreu e ela poderia ter usado este perfume para colocar, para embalsamar, para poder pôr no corpo do seu irmão. Entretanto, ela guardou para um momento muito mais especial do que isso. Enquanto as pessoas que ali estavam vendo a Maria, como no caso de Judas Iscariotes, vendo o seu ato como um desperdício de dinheiro, porque era isso que ele olhava, era isso que ele estava buscando, os seus olhos estavam apenas nas coisas da terra. Entretanto, esta jovem, ela estava disposta a adorar a Jesus. Nós vamos ver que, e aprendemos que quando Maria estava em vários evangelhos, em várias histórias que nós encontramos, ela está sentada aos pés de Jesus. Por quê? Porque ele estar sentado era uma posição de que a pessoa estava submissa a poder aprender, submissa ao ensino de Jesus, submissa à autoridade de Jesus, submissa aos princípios de vida e do reino de Deus que Jesus ensinava. E esta jovem estava disposta. E nós vamos ver aqui que neste jantar, que eu imagino, suas irmãs, sua família estava alegre para poder dar este jantar para Jesus após ele haver ressuscitado a Lázaro. E nós vamos ver os 3 tipos de pessoas que estão aqui nesta reunião. Nós vamos ver, em primeiro lugar, a Marta, que servia. Esta era a sua posição, estava ocupada.
Esta era Marta, sempre ocupada para poder servir as pessoas. Entretanto, nós vamos ver que Lázaro era um daqueles que estavam sentados à mesa com Jesus. Mas nós vamos ver as Marias, aquelas que estão dispostas a dar o melhor que elas têm para poder adorar a Jesus, para poder colocar aos pés do Senhor. E quantas vezes nós podemos estar nesta posição, podemos estar querendo trazer o nosso melhor para Jesus, querendo fazer o melhor para Ele, para o reino dEle, e nós vamos encontrar pessoas como foi aquele discípulo que estava olhando para o nosso ato, olhando para a nossa adoração, como se fosse uma coisa de desperdício. Quando Jesus disse para eles, não faleis nada, não toqueis nela, não digais nada para ela, porque o que ela fez será para a sua memória. Aleluia. Nós vamos entender de que o Senhor Jesus, o seu corpo estava sendo preparado antecipadamente. Jesus estava nos últimos dias finais, quando ele entraria em Jerusalém para poder oferecer a ele como Cordeiro Pascual, para poder oferecer o seu corpo, para morrer, para que para que nós pudéssemos encontrar esta salvação. Assim que, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, que neste dia, que você pode talvez dizer, eu não tenho nada, este é o mais precioso para mim. Talvez o seu mais precioso não seja nada diante dos olhos das pessoas, mas sirva a Deus. Esteja você na posição que Maria esteve, enquanto muitos estão ocupados, não é? Outros sentados à mesa, mas seja você, seja eu, a pessoa que está pronto para poder sentar aos pés do Mestre, para poder aprender da sua autoridade, aprender da sua palavra, aprender dos princípios do reino, aprender da verdade de Deus, aprender da justiça de Deus para as nossas vidas e que nós possamos dar o melhor. Aleluia. Não vamos esperar as coisas acabarem, as coisas terminarem, as coisas não derem certo para poder buscar estar sentados aos pés do Senhor. Você tem algo de valor? Coloque diante do Senhor. Adore a Ele, louve a Ele, coloque a sua vida, a sua maior possessão, coloque diante do altar do Senhor, coloque diante dos pés do Senhor. E assim como Maria, aleluia, ela foi abençoada, aleluia, Jesus trouxe uma palavra maravilhosa para aquela serva. E como nós vamos ver, como Jesus lhe disse, até hoje nós estamos pregando, falando sobre esta mulher que tomou, após derramar aquele perfume sobre os pés de Jesus. Não derramou na cabeça, não derramou no corpo, ela derramou aos pés. Os pés que, cansados muitas vezes de caminhar por aquela terra, aqueles pés que talvez estivessem um pouco sujos, e ela tomou da melhor honra que ela tinha, dos seus cabelos, para lavar, para limpar, para poder dar glórias e dar graças e agradecer a Jesus por tudo aquilo que ele havia feito por ela e pela sua família. Portanto, que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente nesta semana para a glória do nome de Jesus. Amém.